Sejam muito bem-vindos de volta. Este é o nosso terceiro encontro para destrinchar a nova lei antifacção e hoje a gente vai direto no ponto nevrálgico de qualquer organização criminosa, o dinheiro. Já passamos pela tipificação, pelas disposições gerais, mas agora vamos analisar a ferramenta que promete de fato sufocar financeiramente o crime. Vamos mergulhar fundo no poderoso artigo 9º e seu arsenal. Pois é. O grande objetivo do artigo 9º é exatamente este: desmantelar o poder econômico do crime organizado. No combate moderno, já se consolidou a ideia de que atacar a estrutura financeira não é apenas mais uma estratégia. Não, é talvez a principal forma de neutralizar a capacidade de operação desses grupos. Vamos entender como a lei se propõe a fazer isso na prática. Para organizar bem o nosso raciocínio, a análise vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente entende a intenção da lei, depois a gente entra no arsenal de medidas, na sequência vemos como é o procedimento, o que acontece com os bens apreendidos, para então fazer uma análise mais crítica e fechar com a nossa conclusão. Então, começando pelo começo, qual é a mens legis, ou seja, o espírito da lei? O que o legislador queria ao criar o artigo 9º? A resposta é direta: criar um mecanismo de asfixia financeira, de estrangulamento. A ideia é cortar os recursos que sustentam toda a atividade criminosa, lá na sua origem. E essa citação, que reflete um verdadeiro consenso na doutrina penal moderna, ela encapsula com perfeição a lógica do artigo. A lei parte de uma premissa muito simples: sem dinheiro, sem acesso a recursos, sem conseguir lavar seus ativos, a organização criminosa perde totalmente a força, perde a capacidade de se expandir e de corromper. Muito bem, agora a gente chega no coração da nossa análise de hoje. Que ferramentas a lei efetivamente coloca à disposição das autoridades? O artigo 9º, sem dúvida, inaugura um novo paradigma, porque ele expande e muito o rol de medidas cautelares patrimoniais que a gente conhecia. Olha, o que realmente impressiona aqui é a amplitude e, principalmente, a modernidade dessas medidas. A lei vai muito além do sequestro tradicional de bens. Ela fala abertamente em bloquear ativos digitais, como criptomoedas, impedir acesso a plataformas financeiras, proibir o uso de PIX e vai até mais longe, permitindo a suspensão de serviços essenciais como energia e telecomunicações daquela empresa de fachada. É um verdadeiro ataque em 360 graus para paralisar não só as finanças, mas toda a logística do grupo. Essa comparação deixa muito clara a mudança de chave em relação ao Código de Processo Penal. O CPP, lá nos artigos 125 a 144, foca em medidas como sequestro, arresto e hipoteca legal, muitas vezes com o objetivo de reparar o dano da vítima. Já a nova lei não. Ela adota uma lógica de desarticulação proativa. O objetivo vai além da reparação. Ele busca a neutralização completa da organização. E claro, para esse arsenal todo funcionar, a lei precisou ampliar o conceito de instrumento do crime. Agora, não se trata só do bem que foi comprado diretamente com dinheiro ilícito. A definição passa a abranger tudo que, de alguma forma, orbita a atividade criminosa. O carro usado no transporte, o imóvel que serve de esconderijo, a empresa de fachada usada para lavagem de dinheiro. Essa abrangência é absolutamente crucial para poder aplicar todas aquelas medidas que a gente viu. Ok, a gente já sabe o que pode ser feito. A grande pergunta agora é: como isso é feito? O procedimento que a lei desenhou para implementar essas medidas prioriza dois fatores que são chave para eficácia: celeridade, ou seja, rapidez, e sigilo. Vamos acompanhar o passo a passo. O procedimento é todo pensado para ser rápido e surpreendente. O Ministério Público ou o delegado representa o juiz, que pode decretar a medida inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir a defesa antes. Primeiro a medida é executada, o bloqueio acontece e só depois o investigado é intimado. A partir dessa intimação, o parágrafo 6º do artigo 9º dá um prazo de 10 dias para ele tentar provar a origem lícita dos bens. E aqui está o pulo do gato do procedimento, o ponto mais crucial, o chamado contraditório diferido ou postergado. O parágrafo 1º do artigo 9º positiva essa prática. Isso não é uma invenção total da lei. A jurisprudência do STJ, por exemplo, no RMS 30.172-MT, já admitia esse contraditório postergado justamente para evitar que o investigado saísse vendendo tudo. A grande questão é que a nova lei transforma isso na regra explícita para todo esse vasto arsenal, o que com certeza vai gerar debates constitucionais intensos. E um detalhe importante, previsto no parágrafo 2º, essas medidas na esfera judicial não impedem a atuação de outros órgãos na esfera administrativa, ou seja, a Receita Federal, o Banco Central, o COAF, todos eles podem e devem continuar com seus próprios procedimentos de fiscalização e aplicando suas sanções. É uma ofensiva em múltiplas frentes.
Muito bem, os bens foram apreendidos, bloqueados, e agora, o que acontece com eles? A lei é extremamente rigorosa sobre quem pode ficar como guardião, como responsável por esses ativos, justamente para evitar que eles voltem por vias tortas ao controle do investigado. O parágrafo 5º do artigo 9º é taxativo, não deixa margem para dúvida. Ele proíbe expressamente que o próprio investigado, seus familiares, sócios ou empregados sejam nomeados como depositários dos bens. O objetivo é óbvio: cortar qualquer vínculo de controle que o investigado ainda possa ter sobre o patrimônio que foi apreendido. Ah, mas existe alguma exceção? Sim, mas ela é mínima, muito restrita. Somente numa situação de comprovada impossibilidade material ou inadequação técnica do poder público de guardar aquele bem, e mesmo assim com uma decisão judicial muito bem fundamentada, é que se poderia nomear alguém dessa lista. Isso só reforça o quão rígida a lei quis ser para fechar qualquer brecha. Bom, agora a gente chega na seção de análise crítica. É o momento da gente pesar a eficácia que a lei promete contra os potenciais desafios constitucionais e o diálogo que ela estabelece, ou deixa de estabelecer, com o resto do nosso ordenamento jurídico. E a questão central que se coloca é exatamente esta. Essa busca pela máxima eficiência, pela máxima celeridade no combate ao crime organizado pode acabar flexibilizando garantias fundamentais, como o direito de propriedade, o devido processo legal? A lei caminha sem dúvida numa linha muito tênue, e o equilíbrio entre esses dois polos vai ser o grande teste de sua constitucionalidade nos tribunais. Quando a gente compara de novo com o CPP, a gente vê que são mudanças sistêmicas. Doutrinadores de peso como Norberto Avena ou Renato Brasileiro de Lima já apontam que o processo penal vem evoluindo nesse campo das cautelares. Mas a Lei 15.358/2026 representa um salto. A exclusão da vítima como legitimada para pedir as medidas e a institucionalização do contraditório diferido como regra geral são mudanças profundas, que redesenham a dinâmica da persecução patrimonial no Brasil. E para garantir que tudo isso funcione, o parágrafo 3º impõe o sigilo das decisões até o seu total cumprimento. Isso é essencial para o elemento surpresa, claro, mas ao mesmo tempo acende um alerta sobre a necessidade de transparência depois que a medida foi cumprida. O sigilo é uma ferramenta poderosa, mas seu uso precisa ser fiscalizado para evitar abusos e para garantir que depois a defesa tenha acesso pleno aos fundamentos da decisão. Vamos agora amarrar todas essas pontas, sintetizar os pontos mais importantes e apontar os desafios que a aplicação do artigo 9º certamente vai trazer para o nosso sistema de justiça criminal. Em resumo, o artigo 9º é uma verdadeira mudança de paradigma. Ele dá ao Estado um arsenal extremamente robusto e moderno para o combate financeiro ao crime, focando na efetividade. Só que essa mesma força levanta questões constitucionais muito sérias. O grande desafio, sem dúvida, vai ser aplicar essa lei com a dureza que ela propõe, sem ferir os pilares de um Estado democrático de direito. Bom, esperamos que essa análise detalhada do artigo 9º tenha sido útil para aprofundar a compreensão do tema. Se este conteúdo agregou valor, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Nós vamos continuar a dissecar a lei antifacção nos nossos próximos encontros. Muito obrigado e até lá!